Apresentação. Ok, alguém dá um oi aí para o senhor identificar que vocês estão visualizando e escutando ele perfeitamente. Eu, claro. Estou escutando e visualizando tudo, professor. Obrigadão. Olá, pessoal. Então vamos para a nossa aula número 6, tá? Embora que nós tivemos a aula 5, parte 1, parte 2, tá? Então agora a gente vai para a aula número 6, sobre ligações químicas. O que nós vimos sobre ligações químicas? Nós vimos que existem as ligações interatômicas, que são as ligações que ocorrem entre átomos, que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E a diferença entre eles é que a ligação iônica ocorre entre um metal e um não metal. E o que caracteriza a ligação iônica? É a transferência de elétrons, e que a ligação covalente ocorre entre não metais, tá? E o que define a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. E quando a gente fala sobre ligações metálicas, nós estamos falando sobre mar de elétrons, nuvem eletrônica, nuvem de elétrons. Por quê? Porque a ligação metálica ocorre entre a atração dos cátions do metal em relação aos seus elétrons semilivres. Esses elétrons semilivres que estão ao redor ali dos cátions do metal é o que caracteriza a ligação metálica, é chamada nuvem, tá, de elétrons, ou mar de elétrons. Bom, isso é ligação interatômica, que ocorre entre a ligação entre átomos. O que nós vamos ver na aula de hoje são as ligações intermoleculares, que ocorrem entre moléculas. E vou falar sobre a ligação de hidrogênio. E o que é a ligação de hidrogênio, que também pode chamar por ponte de hidrogênio? Antigamente, essa ligação era definida por ponte de hidrogênio e ainda permanece, tá, alguns exercícios, porque há uma tendência natural se utilizar exercícios do passado no presente, então aparece a palavra ponte de hidrogênio, então nós temos que ter esse conhecimento. Que falou sobre ligação de hidrogênio é a mesma coisa que falou sobre ponte de hidrogênio, tá? É a mesma coisa. Bom, a ligação de hidrogênio ocorre entre quem? A primeira coisa que vocês têm que se preocupar é isso. Toda vez que o elemento hidrogênio, ele for ligado, ele estiver ligado com quem? Flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Somente esses três elementos químicos, tá? Então, o hidrogênio estiver ligado com outro elemento químico não é a ligação de hidrogênio. Até em aula o professor brinca com picolezeiro. Na minha época, não sei se ainda é, eu não tenho visto aqui perto da minha casa, mas na minha época era uma coisa muito comum. O emprego era mais complicado que hoje ainda é muito difícil, né? Mas antes era mais difícil, então eu mesmo já fui picolezeiro. Né? E a gente tinha corneta, e a gente apertava aquela corneta para chamar a atenção, que a gente está ali passando com o picolé, que era fom, fom, fom. Então é isso. É o fom-fom. Toda vez que o elemento hidrogênio se ligar com o flúor, a pessoa repete, porque a repetição leva à perfeição. Toda vez que o hidrogênio se ligar com flúor, com oxigênio e com nitrogênio, nós temos a ligação de hidrogênio. Por exemplo, água, H2O, é hidrogênio ligado com oxigênio. Pronto, nós temos a ligação de hidrogênio. Amônia, que é NH3. Ora, é o hidrogênio ligado com o nitrogênio, NH3. Pode vir antes, pode vir depois, não tem antes, tem depois. Tem o nitrogênio ligado com o hidrogênio. Então, nós temos aí a ligação de hidrogênio. Bom, e algumas características que são extremamente importantes nessa parte da ligação de hidrogênio é o quê? É que existe uma grande força de atração entre o hidrogênio e o flúor. O flúor, esses elementos são muito eletronegativos. Então, existe uma grande atração, e devido a essa atração entre um e o outro, faz com que a força de atração fique maior e, consequentemente, vai apresentar o quê? Altos pontos de fusão, ó, pontos de fusão e ebulição elevados. Essa afirmação é extremamente importante, tá? Em comparação aos outros tipos de ligações que ocorrem entre moléculas, a ligação de hidrogênio é a que apresenta maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Por quê? Porque é forte a força de atração. É forte a força de atração
que ocorre entre o hidrogênio e esses 3 elementos químicos. Ok? Visto isto, o professor vai destacar um pouquinho mais sobre a ligação de hidrogênio. E o que o professor vai destacar? Ora, a ligação intermolecular é o quê? É a ligação que ocorre entre uma molécula e outra molécula, tá? Por exemplo, aqui nós temos o carbono ligado com o hidrogênio. Essa ligaçãozinha, vou trocar de cor aqui, vou apagar aqui. Agora vamos botar outra cor. Essa ligação do carbono com esse hidrogênio, isso aqui é uma ligação interatômica. Aqui nós temos uma ligação covalente, por quê? Porque ocorre entre não metais. Então, isso é uma ligação atômica, entre átomos. Agora, a ligação intermolecular é uma ligação que ocorre entre moléculas. Nós temos aqui uma molécula da água se conectando a uma molécula de aldeído, tá? Então, isso não importa. Mas está ligado numa molécula em outra molécula. E o que nós temos que identificar? Que tipo de ligação, ó, que ocorre entre uma molécula e outra? E como é que nós vamos identificar que tipo de ligação é essa? Ora, nós temos o hidrogênio, está ligado, o hidrogênio de uma molécula está ligado ao oxigênio de outra molécula. Logo, nós temos a ligação de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio ocorrem entre moléculas iguais, mesma substância, e entre substâncias diferentes. Parece necessário que em um dos tipos de moléculas, o hidrogênio, esteja ligado diretamente ao flúor, ao oxigênio, ao nitrogênio, e que a outra molécula apresente átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, aqui, ó, o hidrogênio se ligou ao oxigênio de outra molécula. Repare que aqui temos uma diferença de polos, ó. O hidrogênio é positivo, o oxigênio é negativo, tá? Devido a essa diferença de eletronegatividade, forte forças de atração, característica a ligação do hidrogênio. Então, resumo da ópera, toda vez que o hidrogênio se ligar com flúor, oxigênio e nitrogênio, nós temos a ligação de hidrogênio. E agora nós vamos para o segundo tipo de ligação, chamada dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Eu vou dar aí 30 segundos só para vocês fazerem uma leitura nessa lâmina, para vocês visualizar essa lâmina e depois eu vou explicar. Ok? Bom, nesse exato momento estamos entrando no nosso segundo tipo de ligação intermolecular, que se chama dipolo, mas também pode chamar dipolo permanente, tá? É a mesma coisa. Tem exercício que vai aparecer dipolo, e vai ter exercício que vai falar dipolo permanente, tá? E por que é dipolo, tá? Porque vocês vão verificar, ó, que vai ser polo positivo, polo negativo, polo positivo, polo negativo, e vai ser assim que vai ocorrer essa ligação entre moléculas, entre polos, dipolo. Nós temos aqui dois polos, aqui nós temos dois polos, que vai ser com dois polos, por isso que é dipolo. Ok? Bom, agora tem uma palavrinha aqui, uma frase que é extremamente importante, chamada moléculas polares. A ligação dipolo-dipolo ou dipolo permanente ocorre entre moléculas polares. Como é que nós sabemos quando as moléculas são polares? Vamos pegar, por exemplo, a molécula do metano. Será que a molécula do metano... Vou colocar aqui uma página em branco para facilitar a tua visualização.
Então, temos a molécula do metano. Então, você vai colocar aqui a molécula do metano. Em amarelo. Espero que você esteja visualizando em amarelo. Bom, e aí nós temos que contar, vou botar em outra cor. Nós temos que contar o número de nuvens. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 nuvens. Então, nós temos 4 nuvens. E quantos ligantes iguais nós temos? Ligado ao elemento central. 1, 2, 3, 4 ligantes. Então, nós temos 4 ligantes. Nós temos 4 ligantes. Então, quando o número de nuvens for igual, quando for igual ao número de ligantes, a molécula é o quê? Uma molécula é apolar. Temos uma molécula apolar. Agora, vamos pegar a molécula do dióxido de enxofre. Vou pegar aqui a molécula do dióxido de enxofre. Claro que tem que montar a forma eletrônica, tem que montar a forma estrutural. E vamos contar nuvens. Um par de elétrons é uma nuvem, uma ligação dativa é uma nuvem, tá? Quer dizer, uma ligação dupla é uma nuvem, um par de elétrons é uma nuvem, uma ligação dativa é uma nuvem. Então, nós temos aqui 3 nuvens. Ok. E quantos ligantes iguais nós temos? Nós temos 2 ligantes iguais ligando ao elemento central. Então, nós temos 2 ligantes. Então, é diferente, ó, é diferente a quantidade de nuvens em relação ao número de ligantes. Então, aqui nós temos uma molécula polar. E a ligação dipolo-dipolo ou dipolo permanente ocorre em moléculas polares. Então, voltando para a nossa aula tradicional, o que nós temos que visualizar? É que a ligação dipolo permanente, que também a dipolo permanente, por que aparece dipolo permanente? É porque isso aqui, ó, dipolo permanente vai estar ligado a um dipolo permanente, que vai estar ligado a um dipolo permanente, tá? Ou que aparece dipolo, e ocorre em moléculas polares. Alguns exemplos de substâncias polares em que as suas moléculas interagem por dipolo, tá aqui, ó, o HCl, tá? O monóxido de carbono, o ácido... Não... Aqui não é ligação de hidrogênio, aqui é ligação de hidrogênio. Tá? Aqui só tá, na verdade, aqui essa imagem só está mostrando os dipolos, tá, pessoal? Aqui está só mostrando os dipolos. Bom, né, como é que a gente vai identificar quando é que ocorre a ligação dipolo-dipolo? Ora, repare que primeira coisa, ocorre em moléculas polares, mas uma outra forma, uma outra dica, e professor Gabriel, é o seguinte: toda vez que o hidrogênio se ligar com qualquer outro elemento que não seja o fon-fon, aí nós temos aí provavelmente uma ligação dipolo ou dipolo permanente. Vamos pegar, por exemplo, o bromo, ó, o bromo, o HBr. Ó, o hidrogênio está ligado com enxofre, está ligado com cloro. Então, toda vez que o hidrogênio estiver ligado com outro elemento químico, que não seja o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, que nem é ligação de hidrogênio, tá? É uma ligação de dipolo-dipolo. Isso é uma dica. Mas o que é correto é isso aqui, ó. Ocorre em moléculas polares. Por que o HBr é uma molécula dipolar? Porque existe uma diferença de eletronegatividade. O hidrogênio é positivo, o bromo é negativo, tá? Então, existe uma diferença de polaridade. Aqui, ó, H2S, por que é uma molécula polar? Se você simplesmente montar aqui a estrutura, tá, do ácido sulfídrico aí, ó, o que você vai identificar? Que vão ter 1, 2, 3 nuvens e 2 ligantes. Você vai identificar que a molécula é uma molécula polar. Tá? Essa daqui é a dica, ó. O hidrogênio não se ligou com flúor, o hidrogênio não se ligou com o oxigênio, não se ligou com o oxigênio. A dica é essa. É dipolo-dipolo. Agora, CO e o SO2, repare que não tem hidrogênio, e você vai identificar porque existe o quê?
existe aí uma diferença de polaridade, são moléculas polares, e por esse motivo ocorre a ligação dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Tá? E aqui tá, o professor colocou um desenho, uma imagem, né? Onde nós temos o HCl, repare, hidrogênio ligado com cloro, e vai se ligar com outra molécula, ó, de HCl. Então, essa ligação, ó, que ocorre entre uma molécula e outra molécula, que é a ligação dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E a força de atração entre essas moléculas é o quê? Média. Média força de atração. Vamos ter 3 tipos, tá? A ligação de hidrogênio, a dipolo, e depois a gente vai ver a dipolo induzida, que serão as forças fracas, tá? Então nós temos um segundo tipo, média força de atração entre uma molécula e outra, tá? Mas, pessoal, tá aqui, ó, alguns exemplos aí de moléculas que realizam dipolo permanente, né? O professor colocou lá HCl, aí você, opa, dipolo por quê? Aqui tem um polo positivo, aqui tem um polo negativo. Então, ok. E não é flúor, não é oxigênio, não é nitrogênio. Então, temos aí uma ligação dipolo-dipolo ou dipolo permanente. É claro, se ocorrer entre moléculas. Se for entre átomos, é tudo não metal, seria uma ligação covalente. Visto a ligação dipolo-dipolo ou dipolo permanente, nós vamos para o nosso terceiro e último tipo de ligação, chamado dipolo induzido ou dipolo instantâneo. E a brincadeira é a mesma, ó. Dipolo induzido também é chamado de dipolo instantâneo. É a mesma frase, basicamente para dizer a mesma coisa. Existem pequenas diferenças entre uma molécula e outra em termos desse dipolo induzido, por isso que existe essa diferente denominações. Existem pequenas diferenças. Mas em termos de definição, para você identificar qual é a molécula, é como se fosse a mesma coisa, tá? Agora, uma frase que aparece, ou seja, uma pessoa que definiu, ou seja, um cientista que definiu, que estudou as ligações químicas e identificou que as ligações mais fracas, tá, ocorrem entre essas moléculas, foi um cara chamado Van der Waals. Tá? Então, se definiu força de Van der Waals. O que são as forças de Van der Waals? São as forças que ocorrem entre as moléculas mais fracas. E daí nós entramos em uma briga aí de teóricos que define que as forças de Van der Waals, elas já começam a partir da dipolo permanente, que são as forças mais fracas, em comparação à ligação de hidrogênio, tá? Mas, em termos de exercício, o professor tem verificado que, né, as forças de Van der Waals, a maior parte aí dos autores define que as forças de Van der Waals, ela cai sempre aonde? Na dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Por quê? Porque são as forças mais fracas, tá? Então, toda vez que aparecer força de Van der Waals, é a dipolo induzido, é a dipolo instantâneo. Tá? Bom, e como é que nós vamos identificar quais são as moléculas que ocorrem as forças, a dipolo induzido e a dipolo instantâneo? São moléculas apolares, Basicamente, o professor destacou para ti o quê? A ligação de hidrogênio é toda vez que o hidrogênio se liga com fósforo, com flúor, com oxigênio, com nitrogênio. O dipolo permanente, o dipolo-dipolo, é toda vez que o hidrogênio se liga com qualquer outra criatura do universo que não seja o fósforo. Isso é para acertar exercício, isso não é química, né? E a ligação dipolo induzido e dipolo instantâneo, que são as forças mais fracas, não tem hidrogênio, né? Com exceção, né, basicamente, do hidrogênio e do metano, né? E a gente chamava dos hidrocarbonetos, metano, etano, propano, né? Mas, basicamente, essas são as duas moléculas que é muito comum em termos de exercício. Isso é em termos de exercício. Em termos químicos, a ligação dipolo induzido e dipolo instantâneo ocorre em moléculas apolares. E como é que você vai identificar quando a molécula é polar? Bom, a molécula biatômica é polar. Oxigênio, flúor, cloro, né?
E destaque, as moléculas que realizam dipolo induzido e dipolo instantâneo, como as forças de atração são fracas, né, elas se encontram em qual estado físico? Gasoso. Tá? Então, essa é uma característica aí da ligação dipolo-dipolo induzido. Ó, gás hidrogênio, o metano, né, é um gás, é um grande poluente, assim como o gás carbônico. Né? E o que acontece entre essas moléculas? Como a atração entre uma molécula e outra, vou pegar aqui o CO2 e pegar uma outra molécula de CO2. Como a atração entre essas moléculas é fraca, ou seja, elas não fazem o quê? Ligações químicas, elas estão aí, ó, essas moléculas aí ao nosso redor, isoladas. Por quê? Porque a força de atração entre elas é o quê? Fraca. Então, como é que você vai identificar, por exemplo, que o metano, o professor já desenhou para ti, que o metano realiza uma ligação dipolo induzido? Bom, a dipolo induzido ocorre em moléculas apolares. Então, você vai pegar lá, ficou na dúvida, vai contar lá a nuvem. 1, 2, 3, 4 nuvens. Quantos ligantes iguais? 1, 2, 3, 4 ligantes iguais. Se é igual, a molécula é apolar. Se é apolar, é dipolo induzido, é dipolo instantâneo. São as forças de Van der Waals. Ok? Então, basicamente, aí nós definimos 3 tipos de interações intermoleculares que vocês têm que saber. Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e a dipolo induzido. Com seus nomes aí que se equivalem. A ligação de hidrogênio, forte força de atração, significa alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. A ligação dipolo-dipolo, que também pode chamar de dipolo permanente, a média força de atração, ou seja, médio ponto de fusão, médio ponto de ebulição. E a dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, como é fraca a força de atração, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são baixas. Né? E quais são as moléculas? Aqui estão as principais moléculas aí que aparecem aí, que é o hidrogênio, que é o oxigênio, que é o flúor. A molécula biatômica, ela é uma molécula polar, tá? O oxigênio, o flúor, o Cl2, que é o cloro, o gás carbônico e o metano são moléculas apolares. Bom, visto isto, o professor vai agora destacar em material, ou seja, nessa lâmina, o que eu acabou de comentar sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Dipolo induzido, a força de atração é menor que a dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, que é menor que a ligação de hidrogênio. Né? Ó, molécula apolar, dipolo induzido, moléculas polares, dipolo-dipolo, tá? E polar com ligações de hidrogênio, né? Então, quem é que tem maior temperatura de fusão e temperatura de ebulição? É a ligação de hidrogênio. Quem é que tem menor? É a dipolo induzido. Quem é que é intermediário? Dipolo-dipolo. Ligação de hidrogênio, toda vez que o hidrogênio ligar com fom-fom, dipolo-dipolo, dipolo permanente, toda vez que o hidrogênio se ligar com qualquer outra criatura do universo que não seja fom-fom, cloro, bromo, iodo, mas ocorrem moléculas polares, como o dióxido de enxofre, tá? Quando o monóxido de carbono. E a ligação de dipolo induzido ocorre em moléculas apolares, como metano, como gás hidrogênio, como oxigênio, como cloro. Tá? São gases. Ok. Vamos seguir em frente. E agora vem exercício, tá? Esse exercício aí, o professor colocou esse exercício. É um exercício difícil, tá? Não é um exercício fácil, porque exige do aluno, tá? Um conhecimento de massa e força de atração que ocorre entre as moléculas. A pessoa tem que ter um conhecimento de ligações interatômicas, ligações intermoleculares. Então já temos aí um exercício avançado que o professor vai fazer para ti, para você visualizar como é que eles podem complicar um pouquinho a tua vida nesse exercício. Não é tão difícil não, tá? Mas para quem não tem esse conhecimento aí sobre força de atração, o negócio complica. Então, vamos lá para o exercício. Analise o gráfico que apresenta as temperaturas de ebulição de compostos binários de hidrogênio com elementos do grupo 16.
ou seja, os elementos da família 6A. Isso a pressão de um ATM. Bom, o que nós temos nesse gráfico? Vou só começar destacando aqui, tá? É em função da temperatura e em função da massa molecular. Bom, aquela substância que tiver maior massa, ou seja, você vai somar a massa dessa substância, aquela que tiver maior massa, ela que vai apresentar maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Mas não é somente esse fator que define que essa substância tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Nesse caso, seria ponto de ebulição. Tá? Por quê? Porque existem as interações, existem as forças de atração. Às vezes, o que vai diferenciar uma substância que tem maior ponto de ebulição em relação a outra é o quê? A massa. Nós vamos ter lá a mesma substância que realiza, ou seja, não, substâncias diferentes, que realizam o mesmo tipo de atração. Vamos botar aqui a ligação de hidrogênio. Tá? Ambas têm alto ponto de ebulição. Qual delas vai ter maior ponto de ebulição? Aquela que tiver maior massa. Mesma força de atração, o que vai diferenciar é a massa. Então, quanto maior a massa, maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Mas isso ligado diretamente à força de atrações, as interações que ocorrem entre as moléculas. E nem vem o exercício, vem a teoria. A partir das informações apresentadas, é incorreto afirmar que. O que a letra A fala? A substância mais volátil, ou seja, que ela tem tendência a evaporar, é o ácido sulfídrico, H2S, pois apresenta a menor temperatura de ebulição. Letra B. A água apresenta maior temperatura de ebulição, pois apresenta ligações de hidrogênio. Opa, será que é isso? Realmente, a água é hidrogênio com oxigênio, realiza a ligação de hidrogênio. Mas será que ela que vai apresentar maior temperatura de ebulição? Vamos ver. Letra C. A 100 graus Celsius, a água ferve, rompendo as ligações covalentes antes das ligações intermoleculares. Então, agora a gente vai interpretar o gráfico, vamos fazer a análise das alternativas, é assim que a gente faz todo exercício que envolve gráfico. O que tem interessante de questões que envolvem gráfico? A resposta está no gráfico. Tá? A gente só tem que ler, claro, tem que ter o conhecimento e saber ler. Tá? Bom, primeira coisa, vamos para a letra A. A substância mais volátil é o H2S, pois apresenta menor temperatura de ebulição. Então, vamos voltar para o nosso gráfico. Nós temos o H2S. Se a gente visualizar para a temperatura de ebulição, é ele que apresenta a menor temperatura de ebulição. Então, a princípio, está correto. Né? É quem apresenta menor temperatura de ebulição. Quem é que apresenta maior temperatura de ebulição nesse gráfico? A água. Ó, ela que apresenta maior temperatura de ebulição. Então, não sei se eu já tenho gabarito. Tá ali o gabarito. Tá? Ele quer o quê? Ele quer a incorreta. Então, a substância mais volátil é o ácido sulfídrico, pois apresenta menor temperatura de ebulição. Apresenta menor temperatura de ebulição. Essa parte aqui, vou apagar para não ficar poluído. Essa partezinha aqui está correta, ó. Tá? Mas por que Vou botar outra cor? Por que ela não é a substância mais volátil? Porque ela não é a substância que tem o quê? Maior ponto de ebulição. Aquela que tiver maior ponto de ebulição, ó, é ela que vai ser o quê? Mais volátil. Ela apresenta o menor ponto de ebulição, então ela não é a substância mais volátil. Por esse motivo, tá? Está correto, a substância é mais volátil. Não, está certo. A substância mais volátil é o ácido sulfídrico, pois apresenta o menor temperatura de ebulição. A pessoa falou o contrário. A pessoa se complicou em termos de explicação. A pessoa agora raciocinou. Então, o que acontece? Ó? O ácido sulfídrico é a substância mais volátil, tá? Porque tem o quê? Tem menor temperatura de ebulição.
E que, só para você entender assim, o que significa ter menor temperatura de ebulição? Então, nós temos uma substância, vou para aqui, um quadro branco. Um quadro branco. Então, nós temos aqui um gráfico. Nós temos aqui um gráfico onde nós temos o quê? Nós temos uma substância aqui a menos 50 graus Celsius, e uma substância a 100 graus Celsius. Ou seja, quem é que vai virar vapor primeiro? Ora, primeiro que vai virar vapor é aquela substância que tem menor temperatura de ebulição. É ela que é mais volátil. Tá? No caso, aqui nós teríamos aqui o H2S, e aqui nós temos a água. Então, o ácido sulfídrico, ou seja, como apresenta menor temperatura de ebulição, é ela que é a substância mais volátil, ela que vai virar vapor primeiro. Tá? A água só vai virar vapor a 100 graus Celsius. Então, isso significa que a alternativa A, o professor se complicou na hora de explicar, mas a alternativa A, ela está correta. A substância a substância mais volátil é o ácido sulfídrico, porque apresenta menor temperatura de ebulição, pois apresenta menor temperatura de ebulição, e nós verificamos no gráfico e é ele, ó, o ácido sulfídrico tem menor temperatura de ebulição. Bom, então essa aqui está o quê? Essa está correta. Vamos para a letra B. A água apresenta maior temperatura de ebulição. Já vimos, né? Está lá, que apresenta maior temperatura de ebulição. Ó, a água apresenta maior temperatura de ebulição. Pois apresenta ligação de hidrogênio. Então, pronto, perfeito. Aqui não tem nem o que falar. A água realiza a ligação de hidrogênio, porque é hidrogênio ligado com oxigênio. E a letra C. A 100 graus Celsius, a água ferve, rompendo ligações covalentes antes das intermoleculares. Aí está o erro. Por que está o erro? Vamos de novo para o nosso quadro branco. Vamos colocar aqui. Nós temos uma molécula da água, aqui uma molécula da água, que vai se ligar com outra molécula da água, então, o que nós temos? Nós temos a ligação que ocorre entre uma molécula e outra, que é aqui a ligação de hidrogênio. E nós temos as ligações que ocorrem entre átomos aqui, ó, que ocorrem entre átomos. A primeira ligação que vai ocorrer é o quê? A primeira quebra que vai ocorrer é aqui, ó, a ligação entre moléculas. Ou seja, primeiro vai ocorrer a quebra das ligações intermoleculares, para depois ocorrer as ligações, tá, covalentes, que aqui ocorre entre átomos. Então, primeiro que ocorre é as ligações intermoleculares e não as ligações entre átomos, o que define que a resposta errada é a letra C, e é o que o exercício queria. A 100 graus Celsius, a água ferve, rompendo as ligações covalentes antes das intermoleculares. Só para concluir, eu gostaria de destacar o que, ó, o motivo de eu colocar esse exercício. O que nós temos? Nós temos três substâncias. Nós temos o ácido sulfídrico, aqui o ácido selênico e o ácido telúrico aqui. Então, o que identifica? Essas três substâncias, o tipo de ligações que ocorre, o tipo de interações que ocorre, é a dipolo-dipolo. É a mesma interação, mesmo tipo de ligações entre moléculas. O que vai fazer com que uma substância apresente maior temperatura de ebulição, nesse caso, é a massa molecular, ó. Mesma interação, mesmo tipo de ligação entre moléculas, mas o que vai diferenciar é a massa molecular. Por isso que o ácido telúrico, apresenta maior temperatura de ebulição que o ácido sulfídrico. Por quê? Porque apresenta maior massa. Vai se calcular a massa, lá pegando a massa da substância, se soma aquela substância que tem maior massa, mesmo que realize a mesma interação molecular, é ela que vai apresentar maior ponto de ebulição.
Ok? Então, nesse exato momento, escreva a palavra presente. Nossa aula acabou. O professor já está no limite da nossa aula. Escreva a palavra presente. Não tive nem tempo, um pouquinho antes de dizer, escreva a palavra presente. Escreva agora presente. Quem não escrever a palavra presente nesse exato momento, depois o professor verifica no sistema, não recebe a presença, tá? Não recebe a presença. Porque tem que assistir a aula do início até o fim. Isso é fundamental. Então, escreva a palavra presente. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. Vimos o quê? Nós concluímos as ligações químicas. Vimos as ligações interatômicas, ligação iônica, covalente, metálica. E o professor mostrou aí para ti as ligações intermoleculares, que é a ligação de hidrogênio, a ligação dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente, e a dipolo induzido, que também é chamado dipolo instantâneo, são as chamadas forças de Van der Waals. Tá? Concluímos o assunto. A partir de agora é só revisão, até a nossa prova. Tudo bem? Pessoal, vou parar a gravação.